Olá, então agora nós vamos resolver os exercícios do capítulo 11, das páginas 9 a 14, que eu tinha deixado de tarefa para vocês. Começar então pelas atividades da página 17, letras C, D e E. Então, na letra C diz assim: determine a quantidade de matéria de etanol, que é o C2H5OH, a ser queimada para liberar 342 kJ. E aí a gente sabe que a entalpia de combustão do etanol está ali embaixo, ó, quilojoules por mol. Então, 1 mol de C2H5OH, que é a última linha lá da tabela, liberam 1.368 quilojoules. Aquele sinal de menos, na verdade, ele é só para mostrar que está liberando. Na verdade, ele não entra na conta, né? Então, 1 mol de C2H5OH libera 1.368 quilojoules. E aí, se a gente quer liberar 342 quilojoules, quantos mols que é? Ele está pedindo quantos mols, né? Determine a quantidade de matéria. Então, é o número de mols do C2H5OH, que é o etanol. Então, esse X, multiplicando em cruz e dividindo, dá 0,25 mols de etanol. A letra D pede o seguinte: determine a quantidade de energia liberada na queima de 32,4 kg de gasolina, cujo principal componente é o octano, C8H18. Vamos dar uma olhada ali. O C8H18 libera 5.471 kJ por mol, né? Então, vamos calcular quanto que dá a massa molar do octano, que é o C8H18. O carbono é 12, então 12 vezes 8, que fica 60, 96. 98, 96, mais H18, e o hidrogênio é 1, então 1 vezes 18, 18. Então, somando tudo, fica 114 gramas por mol. Então, 114 gramas liberam 5.471 quilojoules. E aí, ele quer saber quanta energia, ou seja, quantos quilojoules são liberados quando 32,4 quilogramas de gasolina são queimados. E aí a gente tem que perceber aqui que a massa molar está em gramas e o valor que ele deu de massa de gasolina está em quilogramas. Então, 32,4 quilogramas é a mesma, tem que multiplicar por 1.000, né? Ou por 10 ao cubo. Então, fica 32,4 vezes 10 ao cubo gramas. E aí, resolvendo essa regra de 3, x é igual a 1,5, aproximadamente 1,6 vezes 10 na sexta quilojoules. Letra E. Na letra E diz o seguinte: calcule a massa de etanol, que é o C2H5OH, necessária para gerar a mesma quantidade de calor liberada na queima de 1 mol de octano. Então, quando queima 1 mol de octano, que é o C8H18, quantos quilojoules são liberados? 5.471. Então, ele quer que você calcule a massa para liberar essa quantidade aí, né? De etanol. Então, o etanol, quando você calcula a massa molar dele, C2 é 12 vezes 2, que dá 24, mais H5, que dá mais 5. O O é 16 e o H é 1. Quando você soma tudo isso ali, fica 46. Então, 46 gramas de etanol liberam, olha lá embaixo, 1.368 quilojoules. Olha lá na tabela o valor do etanol. Então, se esses 46 gramas liberam 1.368 quilojoules, quanto vai precisar, quantas gramas vão precisar, porque é o que está pedindo, né? Calcule a massa de etanol. Quantas gramas vai precisar para liberar
o mesmo tanto que o octano, que é 5.471. Então, X é igual a 5.471. E quando você faz essa regra de 3, você encontra que são necessárias 183,9 gramas de etanol. Agora vamos passar para a sessão hora de estudo, o exercício 7. Então, o exercício 7 diz o seguinte: a queima do dirigível Hindenburg, em Nova Jersey, no ano de 1937, marcou o fim do uso do hidrogênio em dirigíveis, potencializando o uso de aviões. O hidrogênio reage ao ar de acordo com essa equação aqui. Então, justamente por isso, pode acontecer uma reação entre o hidrogênio e o oxigênio do ar, e aí aconteceu isso lá em Nova Jersey, a queima do dirigível. Então, a reação é a seguinte: 2H2 dando mais O2, dando 2H2O, e liberando, porque ΔH é negativo, né? Então, liberando 483,6 kJ. Considerando a equação, analisa as afirmações. Primeiro, como o ΔH é negativo, o sistema libera calor para a vizinhança, correto? Correto. ΔH é negativo, reação exotérmica é aquela que libera calor para a vizinhança. 2. O valor da variação da entalpia permanece o mesmo, independente da quantidade de reagentes consumida no processo. É como se ele estivesse falando que se eu colocar, por exemplo, faz de conta que você está fazendo um churrasco. Se você coloca óleo para queimar, faz um tanto de queima, né? Se você coloca o dobro de óleo, vai produzir mais energia? Claro que vai, porque é totalmente proporcional à quantidade de reagente que você está colocando. Então, o valor da variação da entalpia não permanece o mesmo. Conforme a quantidade de reagentes aumenta, o valor da variação de entalpia também aumenta. Então, essa está errada. 3. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Reação exotérmica, né? Se a reação é exotérmica, quer dizer que ela está liberando calor para o meio. Se ela está liberando, quer dizer que ela tinha o que liberar. Então, os reagentes tinham mais energia do que os produtos. Então, uma parte foi liberada e produziu os produtos. Então, é isso. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. E o 4, a reação é endotérmica. Não, não é, né? O valor ΔH está lá para a gente ver que ela é exotérmica, negativo, exotérmico. Então, a resposta correta é a letra B. 8. O conceito de entalpia padrão de formação constitui uma das ideias mais brilhantes da termoquímica. A partir deste conceito, é possível se determinar o valor da variação de entalpia de uma reação química. O diagrama apresenta as entalpias padrão de formação de algumas substâncias químicas. Então, analise esse gráfico ali. Olha lá no zero. Lá nós temos C, carbono, grafite, mais O2 gasoso. Daí, ali no patamar de menos 110, nós temos CO mais 1,5 de O2. E ali no patamar de menos 394, nós temos CO2. Então, o que significa esse gráfico? Para você produzir, por exemplo, CO mais 1,5 de O2 a partir dos reagentes C mais O2, então você tem que sair do zero e ir para o menos 110. Então aqui você está liberando, né, energia. Então essa é uma reação exotérmica. Para você ir do CO2 produzir CO mais meio de O2, daí você tem que passar de menos 394 para menos 110. Então, aqui você está absorvendo energia. Então, o que é importante a gente perceber? O sentido da flecha. Quando você tem a flecha indo do CO2 para o CO mais meio de O2, que é indo do menos 394 para o menos 110, quer dizer que o CO2 é reagente e o CO mais meio de O2 é produto. São os produtos. Então, isso é importante, porque quando você vai calcular o ΔH,
é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Então, é importante você saber localizar o que é produto e o que é reagente. Produto é sempre onde a flecha chega, reagente é da onde a flecha sai, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com essas informações e com esses dados, é correto afirmar que, número 1, a formação de CO a partir da substância simples C e oxigênio é endotérmica. Então, vamos ver. Então, a formação de CO. Então, o CO é o produto. É aquela do menos 110 ali, né? A partir de C, carbono, grafite e oxigênio, que é aquele que está ali no zero. É endotérmica? Ela é endotérmica? Não é, né? Essa tá errada. Por quê? Porque essa reação aqui tá indo de 0 para menos 110. Ela é exotérmica, porque quando você calcular o ΔH aqui, é a entalpia dos produtos, que é a menos 110, né? Menos a entalpia dos reagentes, que é 0. Então, quando você faz menos 110 menos 0, dá menos 110. E menos 110 é exotérmica. Entendido? Número 2. A entalpia padrão de formação do CO2 é mais 394,0 kJ. Então, vamos lá. Nós temos que calcular a entalpia padrão de formação do CO2. Então, o CO2 está sendo formado. Então, é aquele que sai do zero e vai para o menos 394. Então, o que é reagente e o que é produto aqui? Aqui o CO2 é o produto e C mais O2 é reagente. Então, quando você vai calcular o ΔH, a entalpia do produto, que é o CO2, é menos 394. Menos a entalpia do reagente, sendo que o reagente é o carbono mais O2, que é zero, então fica menos 394 menos zero, que dá menos 394 kJ, não mais 394,0 kJ, como ele estava falando ali. Então, essa também está errada. A 3. A variação de entalpia da reação CO2 dando C mais O2 é igual a zero. Então, CO2 dando C mais O2. CO2 é reagente, C mais O2 são os produtos. Então, quando você vai calcular o ΔH é a entalpia dos produtos, que é a entalpia do C mais O2, que se você olhar lá no gráfico é zero, né? Então, só substituir ali. Entalpia dos produtos, zero. O menos ali da fórmula, e agora você tem que colocar a entalpia dos reagentes. Nessa reação, o reagente é o CO2. Qual a entalpia dele? Menos 394. Aí, quando você faz o jogo de sinal ali, fica 0 mais 394, que fica mais 394 kJ. Então, 3 também está errado. Ele está afirmando que a variação da entalpia é zero. E a 4. A transformação de CO2 em CO apresenta variação de entalpia igual a 284. Então, se está transformando CO2 em CO, CO2 é reagente, CO é produto. Quando você vai calcular o ΔH, que é a entalpia do produto menos do reagente, o CO, que é o produto, tem menos 110. Então, só substituindo ali na fórmula, HP menos 110. Menos da fórmula, daí agora tem que colocar HR, que é a entalpia do reagente. O reagente é o CO2, então o valor dele é menos 394. Fazendo o jogo de sinal ali, fica menos 110 mais 394, que fica mais 284 kJ, que é o que ele está afirmando ali na 4, né? Então a 4 está correta. Exercício 9. A Amazônia está queimando. Ai, ai, que dor. Ai, ai, que horror. O efeito estufa é um fenômeno de graves consequências climáticas ocasionado por altas concentrações de dióxido de carbono no ar. O dióxido de carbono, que é o CO2, é produto da respiração dos seres vivos, animais e vegetais, e da queima de combustíveis como carvão, gasolina, querosene, óleo diesel, etc., e árvores da floresta. Quando se queima o carbono em excesso de oxigênio a pressão constante, forma-se dióxido de carbono. Então, a reação é aquela ali, ó. C mais O2 dando CO2. E o ΔH é igual a menos 393,5.
quilojoules por mol. É uma reação exotérmica. Então, aqui, vamos colocar a reação maior ali. Ele está afirmando, tem várias afirmações falando da massa, do número de mols, e a estequiometria está aqui, né? Então, o que a gente percebe aqui? Um mol de carbono reage com um mol de oxigênio, dando um mol de CO2. E para isso, o ΔH foi menos 393,5. Um mol de carbono tem quantas gramas? Foi dado ali no exercício, né? 12. Então, 12 gramas de carbono reagem com 1 mol de O2, que dá quanto em gramas? 16 vezes 2, que dá 32. Então, 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio, dando quanto? CO2, quando você soma ali, fica 12 mais 32, que dá 44. Então, resumindo, 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio e formam 44 gramas de CO2. E o ΔH é menos 393,5 kJ. E quando você procura uma resposta como essa, é a letra E. 12 gramas de carbono sólido reagem com 32 gramas de oxigênio gasoso. Liberando 393,5 kJ, liberando, importante, né, porque o sinal é negativo, na formação de 44 gramas de dióxido de carbono gasoso, que é o CO2 gasoso. Ali não tem, né, que o CO2 é gasoso, mas isso é bem óbvio, porque é o que a gente está expirando quando a gente respira, né? Inspira oxigênio, expira dióxido de carbono. E se a gente não está vendo, então quer dizer que é gasoso, né? Exercício 10. O hidrogênio H2 é usado como combustível de foguetes. O hidrogênio queima na presença de oxigênio, O2, produzindo vapor d'água, segundo essa equação ali de baixo, que deu um ΔH, né? De menos 484 quilojoules. A energia liberada na queima de 1 grama de hidrogênio H2 é. Então, vamos ver a reação. A reação mostra o seguinte: 2H2 produzem, porque aqui ele está falando de hidrogênio H2, né? Então, o que importa para nós é o H2. Então, ali na reação, 2H2 produzem, liberam quanto de ΔH? Menos 484. E 2H2 é quantas gramas? H é 1, H2 ficaria 2. Então, 2H2 ficaria 4 gramas. Então, quer dizer que 4 gramas liberam 484 quilojoules. E aí ele está pedindo na pergunta ali a energia liberada na queima de 1 grama de hidrogênio. Então, a regra de 3 é 4 gramas liberam 484 quilojoules, 1 grama libera X. E esse X é 121 quilojoules. Importante perceber o que? 121 positivo, porque ele já está falando ali em cima que é a energia liberada, né? Então, já está implícito um menos na resposta. Então, é a letra D, não a letra C. Não caiu na pegadinha, porque ele já está falando ali em cima que é liberada, tá bom? 11. O gás natural metano é um combustível utilizado em usinas termoelétricas, na geração de eletricidade a partir de energia térmica liberada na combustão. Então, o metano é aquele CH4 ali, que quando você vai calcular a massa molar, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, então acaba ficando 12 mais 4, que dá 16. Reage com 2O2, dando CO2. Quando você vai calcular a massa molar do CO2, fica 44, porque o C é 12 e o oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2 dá 32, com o 12 do carbono fica 44. E essa reação tem ΔH igual a menos 800 kJ por mol. Daí diz assim, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de instalação uma termoelétrica que deverá ter aproximadamente uma produção de 2,4 vezes 10 na nona quilojoules por hora de energia elétrica. Considere que a energia térmica liberada na combustão do metano
é completamente convertida em energia elétrica. Nesse caso, a massa de CO2 lançada na atmosfera será de aproximadamente igual a. Então, o que quer dizer tudo isso aqui? O CO2, que tem 44 gramas, libera quanto de energia térmica, que é completamente convertida em energia elétrica, né? Tá ali na reação. ΔH é igual a menos 800. Então, 44 gramas de CO2 liberam 800 quilojoules de energia e vai precisar produzir 2,4 vezes 10 na nona quilojoules por hora. Então, quantas gramas de CO2 vai precisar para isso? Então, 2,4 vezes 10 na nona quilojoules, X gramas de CO2. E esse X dá 132 milhões de gramas, que é a mesma coisa que 132 divide por 1000, né? Para dar em quilogramas, e depois divide por 1000 de novo para dar em toneladas, que dá 132 toneladas. Letra D. Exercício 12. Os carboidratos são uma importante fonte de energia em nossa dieta alimentar. Nas células, as moléculas de monossacarídeos são metabolizadas pelo organismo, um processo que libera energia representado pela equação abaixo. Então, já está falando ali que libera energia, né? É uma reação isotérmica. Essa equação química corresponde ao processo global popularmente denominado queima da glicose. Queima, né? Olha ali, C6H12O6, que é a glicose, mais O2, dando CO2 mais água. Então, isso é realmente uma reação de combustão de queima. Reação com oxigênio, que dá CO2 mais água, é uma reação de combustão, de queima. Cada grama desse açúcar metabolizado libera cerca de 4 quilocalorias de energia, que é usada para movimentar músculos, fazer reparos nas células, manter constante a temperatura corporal, etc. Então, a massa de oxigênio consumida em gramas, quando a queima desse açúcar metabolizado liberar 1.200 quilocalorias é. Então, vamos pensar um pouquinho. Aqui está dizendo que quando você queima 1 grama de glicose, do açúcar, né, que é a glicose, libera 4 quilocalorias. Então, 1 grama libera 4 quilocalorias, mas precisa liberar 1.200 quilocalorias. Então, quantas gramas de glicose vão ser necessárias? X. Esse X, fazendo a regra de 3, dá 300 gramas de glicose, C6H12O6. Só que ele está me pedindo a massa de oxigênio. Então, o que a gente tem que fazer? Nós sabemos que elas são proporcionais. 1 mol de glicose reage com 6 mols de oxigênio. Então, vamos lá, vamos calcular as massas molares desses 1 mol de glicose. 1 mol de glicose, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Quando você multiplica e soma, fica 180. E o 6O2, o oxigênio é 16 vezes 2 e depois vezes 6. Quando você soma e multiplica, fica 192. Então, quer dizer que 180 gramas de glicose reagem com 192 gramas de oxigênio. Se a gente precisa queimar 300 gramas de glicose, quantas vão ser de oxigênio? O X. Então, esse X, quando você calcula a regra de 3, dá 320 gramas, que é a letra B. Pegadinha, né? Porque tem ali a letra A, 300. Se você tivesse parado no meio do caminho, teria errado. Último, exercício 13. Um grupo de estudantes realiza pesquisa de campo em uma área próxima ao rio Unini, afluente do Rio Negro. Eles deverão pernoitar no local e utilizarão etanol em gel, combustível utilizado em acampamentos. Que massa de etanol precisa ser queimada para fornecer 300 kJ de calor? Ó, ali da equação a gente sabe que 1 mol de etanol libera 1.380 kJ de calor. E 1 mol dá quantas gramas? É só calcular que o etanol é aquele C2H5OH. Então, quantas gramas dá no total ali?
calculei ele do lado. O C é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16 e o outro hidrogênio mais 1. Então, a massa do etanol é 46 gramas. Então, quer dizer que 46 gramas liberam 1.380 quilojoules. Mas a gente precisa fornecer 300 quilojoules, né? Do exercício ali. Então, quantas gramas vão ser necessárias queimar de etanol? Então, quando você faz aquela regra de 3 ali, você encontra que precisa ser queimadas 10 gramas de etanol para fornecer 300 quilojoules. Então, tá bom. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês me procuram.